Deus abençoe. Nós estaremos lendo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando diz a Bíblia Sagrada: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos entrar em oração nesta noite. Nós estaremos orando por você, por sua família. Nós estaremos nessa noite levantando um clamor. Estaremos nessa noite levantando um clamor, porque nós temos a certeza que quando nós clamarmos, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar com provisão sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Feche os seus olhos, dobre os seus joelhos nessa noite, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós entramos em sua presença nesta noite, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha entrar com a sua provisão sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que hoje ouve, ó Deus, o nosso clamor, ouve, ó Deus, a nossa oração nesta noite, ó Pai. Diante, Deus do Senhor, nesta noite nós oramos para que essa pessoa que ouve, ó Deus, a nossa oração nesta noite, que está orando conosco, essa pessoa que ora conosco nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa entrar com provisão sobre esta vida. Das pessoas, ó Deus, que talvez já perderam, ó Deus, a esperança, mas às vezes perderam, ó Deus, a esperança, já não conseguem mais ter muitas das vezes prazer em estar nessa terra. Muitos já pediram até mesmo diante do que vem acontecendo. Muitos têm pedido até mesmo a morte, a destruição de sua vida. Mas eu oro ao Senhor nessa noite pedindo, ó Deus, guarda esta vida, guarda, Senhor, esta família. Que nós possamos, ó Deus, neste momento tão difícil, continuar acreditando, continuar crendo que a provisão, ela vem do Senhor. Nessa noite, nós vamos começar a perceber o que diz a Bíblia Sagrada, a qual nós lemos Filipenses 2. Você viu Paulo afirmando a igreja, você viu Paulo afirmando a igreja de Filipe, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus e não ter por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E diz a Bíblia que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante do que vem acontecendo, queridos e amados irmãos, chega a ser muitas das vezes difícil falar para uma pessoa continuar acreditando, continuar crendo, porque essa pessoa começa a perguntar: onde está Deus? Onde está Deus? Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe nossa irmã Joeli Vânia. Deus abençoe nosso irmão Ezequiel. Deus abençoe também a nossa irmã Ana Paula, que está nos assistindo. Nosso irmão Rolando, Deus abençoe. Nossa irmã Aline, Deus abençoe a irmã. Em nome de Jesus, nós vamos estar percebendo que muitas pessoas, elas perderam o desejo de buscar, perderam o desejo até mesmo de acreditar na provisão de Deus, e perguntam: onde está Deus? Diante dessa situação em que nós estamos vivendo,
diante dessa situação em que nós estamos vivendo, onde está Deus? Podemos ver Deus com as suas mãos diante do nosso país. Porque você começa a perceber que diante de tantos problemas, diante de tanta luta lá fora, diante do que vem acontecendo com outros países, até mesmo países de primeiro mundo, o que hoje está acontecendo no Brasil, temos que dar glórias a Deus. Temos que levantar as nossas mãos e dar glória a Deus por tudo. Porque tem lugares, por exemplo, Itália, Irã, hoje não a China, mas a China até mesmo teve mais de 4 mil mortos. Os Estados Unidos vem crescendo também a quantidade de mortos ali, a Espanha. Aí você vê a quantidade de mortos hoje no Brasil. E muitos ainda perguntam, onde está Deus? Nós continuamos acreditando que Deus há de guardar a nossa vida. Deus há de guardar o nosso país. Diante de tanta prova, diante de tanta luta entre um grupo político em que um que acha ser superior, em que um que acha ser melhor, um grupo lutando para derrubar o presidente da República, outro grupo lutando para ter a sua audiência. Nós olhamos para Paulo afirmando à igreja de Filipe, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ou seja, diante desta palavra, nós começamos a entender que o sentimento que tem que prevalecer em nosso coração não é sentimentos de ódio, não pode ser sentimentos de ruína, sentimentos de propagar a destruição. Porque as pessoas no dia de hoje, o que propagam é só mentiras, propagam notícias ruins. Notícia boa não traz audiência. As notícias boas, elas não trazem audiência. Você repare o próprio ministro da Saúde chegar a dizer, olha, ninguém vai trazer uma reportagem, trazer uma mensagem para uma pessoa que, por exemplo, aqui teve 10 pessoas sorrindo, aqui tem uma igreja, por exemplo, que está unida, aqui teve um bairro que foi abençoado, aqui tem uma cidade que está ali, uma cidade que foi abençoada, Deus deu livramento para essa cidade. Não, essas reportagens não dão ibope ou não dão audiência. Mas o que me chama a atenção é nós olharmos para os servos de Deus, para as servas de Deus, e essas mesmas pessoas começam a propagar ódio, ruínas, começam a propagar o medo, sem ter uma certeza do que realmente está acontecendo. É verdade que o que está acontecendo aí fora não é brincadeira. Muitas pessoas já começam a olhar para a sua despensa e ver a sua despensa vazia. Muitas pessoas começam a olhar para os seus filhos olharem de manhã e pedir, pai, mãe, eu quero ali um alimento. E muitas pessoas ali não têm. Muitas pessoas não têm. Voltando onde vemos o servo de Deus nisso. Como o servo de Deus deveria se comportar. Deveríamos com todas as nossas forças, irmãos. Com todas as nossas forças. Diante de Deus. Tínhamos que nos unir de uma tal forma em que aquelas pessoas que mais precisam, nos unir diante dessas pessoas que mais estão ali necessitadas e poder ajudar essas pessoas. Tem pessoas que ligam para nós e dizem assim, olha, a minha casa está vazia, a despensa está vazia,
A minha casa lá está faltando isso, pastor, minha casa está faltando aquilo. E às vezes nós queremos até mesmo ajudar esta pessoa, mas nos falta também fundos, vamos dizer assim, para poder conseguir ajudar essas pessoas. E você vê o povo brigando por cargo, função, posição, para ver quem faz isso, quem faz aquilo. Por que nós não lutamos para ver quem consegue ajudar mais, vamos dizer assim? Por que nós não lutamos para ver quem consegue ajudar mais as pessoas? Deus abençoe também a nossa irmã Juana Araújo, nosso irmão Samuel, Deus abençoe. Por que nós não lutamos, irmãos, para ver quem consegue ajudar mais pessoas? Nos unimos diante dessa situação para ver quem consegue ajudar mais. Eu creio que se nós nos unirmos, Deus ele proverá o alimento, Deus proverá ali o cobertor para aquela pessoa, Deus proverá em si, ou seja, a necessidade desta pessoa. Porque muitos aproveitadores, diante do que está acontecendo aí fora, que como nós falamos, não é uma brincadeira. Muitas pessoas estão se aproveitando. Mandam mensagens propagando medo, mandam mensagens trazendo para aquela pessoa confusão na sua mente, traz para aquela pessoa muitas das vezes o desespero. Muitas pessoas não conseguem sair de casa. Por exemplo, dia 4 agora, o prefeito de Niterói fez um decreto que as pessoas não vão poder sair de um município para o outro, ou seja, quem mora em Maricá, São Gonçalo ou Rio de Janeiro, os municípios que fazem divisão ali com Niterói, não poderão entrar na cidade, a não ser os serviços essenciais, a não ser que a pessoa esteja ali com o comprovante de residência, dizendo que mora na cidade. Se tornou exatamente uma prisão domiciliar, vamos dizer assim. Estamos presos dentro de nossas casas. Sem poder sair. E você vê o povo brigando, ainda, por incrível que pareça, ainda brigando por cargos, posições, funções. Muitas pessoas que poderiam neste momento estar com os joelhos dobrados, orando, buscando a Deus, para que Deus possa chegar, Deus possa prover a necessidade daquela pessoa. Você repare que as pessoas não estão fazendo isso. As mensagens que nós recebemos no celular, você olha para o celular, aí está ali digitando. Muitos são até para descontrair um pouco, que diante do que a gente passa, é até bom descontrair. Mas muitas pessoas se aproveitam. Muitas pessoas se aproveitam desta situação e propagam medo, propagam a tristeza, propagam muitas das vezes divisões entre famílias, ao invés de trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra que possa levantar esta pessoa. Eu aprendi que talvez não seja a sua opinião, mas estou falando de, vamos dizer assim, opinião pessoal. Opinião pessoal não, mas vamos dizer pelo que eu aprendi. Se eu não posso ajudar, eu também não posso atrapalhar aquela pessoa. Mas muitas pessoas têm o prazer de ver uma pessoa que está ali próximo, ao invés de ajudar aquela pessoa, ela tem o prazer de ver aquela pessoa caída e não ajudar. Se sente bem em ver a ruína dos outros. Ah, mas existe pessoas assim? Existe. Existem pessoas que querem ver a destruição de alguém? Tem, sim, existem pessoas dessa forma. Pessoas que se sentem alegres. Pessoas que se sentem alegres pela destruição de uma pessoa. Pessoas que se sentem alegres pela destruição de uma família. Mas, ei, você, sim, você mesmo.
você precisa agir diferente. Você precisa ser uma pessoa diferente. De forma que, se há alguém na sua família, uma criança, um adolescente, que já começa a entrar em desespero, a pessoa mais fraca de sua casa, essa pessoa que começa, Deus abençoe também nosso irmão Alain, essa pessoa que é a parte mais fraca de sua casa, você como um servo de Deus, você como uma serva de Deus, você como uma pessoa que tem uma maturidade maior, você que tem uma maturidade, vamos dizer assim, uma maturidade de Deus, vamos dizer, foi testado, foi provado, foi provada, você sabe como reagir diante de algumas situações. Deus abençoe nosso irmão Sérgio, Deus abençoe a irmã Priscila, Deus abençoe também a pequena Thalita, Deus abençoe. Estamos em oração. Você que tem uma maturidade, vamos dizer assim, espiritual, você tem que saber como agir diante dessa situação. De que maneira nós vamos saber agir, pastor? Como que eu vou poder agir? Levantando o ânimo desta pessoa. Levantando esta pessoa com as suas mãos em oração. Não desistindo desta pessoa. Tem pessoas que falam assim, eu já orei, vou entregar na mão de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a pessoa chega a dizer que vai entregar na mão de Deus, quando a pessoa diz que vai entregar na mão de Deus, ela não está dizendo para que Deus faça maravilhas, não. Ela está dizendo que ela não quer ter compromisso. É como uma pessoa que foi ofendida, foi humilhada, aquela pessoa foi caluniada, ela chega assim e diz assim, olha, eu não vou fazer nada, eu vou entregar na mão de Deus. Mas quando esta pessoa diz, vou entregar na mão de Deus, ou ela está pedindo para Deus matar esta pessoa, ou destruir a vida desta pessoa, mas nunca para fazer realmente a vontade de Deus. Se você é uma pessoa que tem uma maturidade espiritual, entenda, levante com as suas próprias mãos, levante com as suas próprias mãos. Deus abençoe a irmã Adriana, Deus abençoe o irmão Deri, Deus abençoe vocês essa noite, em nome de Jesus. Levante com suas próprias mãos, levante com suas próprias mãos esta pessoa. Nós sabemos, irmãos, que para nossa geração, nenhuma pessoa, alguém vai dizer assim, fulano é especialista do assunto, fulano é um especialista, fulano é isso, fulano é aquilo, é nada. A nossa geração nunca passou por isso. A nossa geração não está acostumada com tal evento. A nossa geração não está acostumada com o que está acontecendo aí hoje. E o que mais me chama a atenção é a briga, a guerra, muitos aproveitadores, muitas pessoas tentando se aproveitar, muitas pessoas tentando se aproveitar dessa situação para ganhar mais dinheiro, ou para ver a ruína de alguém, ver essa pessoa por terra. A nossa geração não está acostumada. Ainda que seja considerado uma pandemia, nós já passamos por algo pior, irmãos. Mas não teve todo esse alarde. Não foi divulgado. Muitas coisas não são divulgadas. Muitas coisas não são divulgadas. Em 1918, por exemplo, 1918, a gripe espanhola, ela matou mais do que a própria Primeira Guerra Mundial. Porque a gripe espanhola vem, o pico da gripe espanhola vem logo no final da Primeira Guerra. A gripe espanhola mata mais de 50 milhões. 50 milhões de pessoas morreram. E outras gripes, por exemplo, outros vírus, outras pragas, mataram muito mais pessoas. Só no Brasil, por exemplo, em 2009,
aquela gripe suína, ou seja, o porco não tinha nada a ver com a história, né? Mas acabou sendo chamado de gripe suína, aquela H1N1. Só no Brasil, pelo que se tem registro, matou mais de 2.100 pessoas, ou seja, mais de 2.100 pessoas só no Brasil perderam suas vidas. E repare, não fizeram todo este alarde. A mídia não fez todo este alarde. Não fizeram toda esta balbúrdia que estão fazendo aí. Porque o interesse era outro. O interesse era outro, irmãos. Que nós possamos ter nesta noite esse sentimento de Cristo Jesus. Qual eram os sentimentos que propagavam, os sentimentos que Jesus pregava, a palavra que Jesus pregava a todos. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, por exemplo, a Bíblia é clara ao dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sim, se nós não temos amor no coração, nós não conhecemos a Deus. Você que conhece a Deus, você anda em luz e não anda em trevas. Você que conhece a Deus, realmente você anda na luz. Salmo 119, versículo 105, a Bíblia é clara ao dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se eu estou fora da palavra, se eu estou longe de Deus, eu estaria em trevas. Para que a palavra de Deus, para que eu possa andar na luz, eu tenho que sim estar na palavra do Senhor. A minha vida tem que estar moldada na palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia é clara ao dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus. Nós apresentamos Jesus. Nós apresentamos a você o nome de Jesus Cristo. Não estamos falando de um Jesus morto, de um Jesus fraco, de um Jesus com a cabeça baixa, não. Estamos falando de um Jesus que tem poder de mudar a sua vida. Estamos falando de um Jesus que tem o poder de levantar você da onde você está nesta noite. Estamos falando de um Jesus que tem poder de resgatar você, não importa o pecado que você cometeu, não importa onde você se encontra nesta noite, não importa. O mais importante é você reconhecer que você é dependente de Deus. Quando nós descobrimos isso, quando nós descobrimos que somos dependentes, Deus abençoe a irmã Lídia, Deus abençoe vocês aí também, Deus abençoe a irmã Lídia, Deus abençoe vocês, a sua família, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós descobrimos essa dependência, quando nós descobrimos que nós somos dependentes de Deus, não somos nada se não estivermos na presença do Senhor, Deus começa a agir na nossa vida. Talvez para você seja impossível, olha para cá, talvez para você seja impossível acontecer alguma coisa. Sim, é assim que funciona. Deus abençoe também a irmã Regiane. É assim que funciona. Nós somos limitados. Temos um limite. O ser humano tem um limite, até onde a sua mão pode alcançar. Mas Deus não. Deus, Ele é ilimitado. Ou seja, Deus começa a agir na vida do homem quando para o homem é impossível. O que mais me chama a atenção é que muitas pessoas, tudo, mas tudo, querem que Deus resolva. Muitas pessoas querem tudo na sua vida, querem que Deus resolva. Deus abençoe também a irmã Iracema, a paz do Senhor. Deus abençoe, estamos com saudades também. Deus proverá. Daqui a pouco vamos estar aí em nome de Jesus louvando.
Quando, irmãos, o homem começa a entender, olha, a minha mão agora não alcança mais. O homem olha para o lado, olha para o outro, ele começa a descobrir, olha, as minhas mãos não conseguem alcançar aqui, o que eu faço? É aí que Deus começa a agir. É aí que Deus começa a agir na nossa vida. É aí que Deus começa a agir na nossa casa. É aí que Deus começa a agir na nossa família. Dizer que as famílias não têm problema, toda família tem. Dizer que as famílias não têm diferenças, sim, tem diferenças. Eu tenho, por exemplo, 9 tios. Perdi no final do mês passado, perdi também uma pessoa da minha família, minha tia. Hoje eu tenho 9 tios. Existe diferença nas famílias? Existem? Claro que existe. Apresentamos a nossa, nós temos diferença. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não desista da sua família. Deus abençoe ele também, irmã Sueli Fraga. Deus abençoe a irmã Iracema Alcântara. Deus abençoe. Voltando à palavra, não desista da sua casa, não desista da sua família. Deus tem uma obra a realizar na sua família. Deus tem uma obra a realizar na sua casa. Se você continua crendo que a sua vida está nas mãos de Deus, Deus ele faz o impossível. Eu começo a perceber que tudo na minha vida foi por permissão de Deus. Deus abençoe também, irmã Isabela. Deus abençoe, estamos orando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós começamos a perceber que tudo na nossa vida é por permissão de Deus. Quando nós achávamos que era hora de parar, hora de desistir, é ali que Deus começa a agir. Quando Deus tem algo a realizar na nossa vida, nós começamos a perceber, olha, Deus não desistiu de mim. Deixa eu explicar uma coisa, Deus não desistiu de você. Só para que você tenha uma ideia, eu nasci com cerca de 6 meses. 6 meses de idade. A minha mãe dizia que eu era tão pequeno que cabia numa caixa de sapato. E depois disso, fiquei 3 meses internado para poder sair do hospital. E ali saí. Muitas pessoas hoje olham assim, mas o irmão não acredita. Deus abençoe também, irmã Yara. Muitas pessoas dizem assim, mas o irmão não acredita em profecia, revelação. Não acredito. Creio, Deus revela, Deus me revela. Sim, revela. O que eu quero dizer com esta palavra nessa noite, a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, na palavra de Deus. Nós não podemos ir a um determinado lugar porque este ou aquele pastor, este ou aquele obreiro, este ou aquele pastor, este ou aquele obreiro vai estar pregando. Não. Nós temos que ir a um lugar, em uma igreja, nós temos que ir em um culto, participar com o desejo de aprender da palavra de Deus. Com o desejo de estar ali prestando culto a Deus. Um obreiro chegou para mim certa vez e disse assim, mas irmão, o irmão, deixa eu explicar uma coisa, o irmão vai pregar aí no meu culto, o irmão vai pregar no meu culto esses dias aí, eu fico pensando, irmãos, como assim a pessoa chega a dizer, olha, meu culto, deixa eu explicar uma coisa, não existe meu culto, não existe o seu culto, o culto é oferecido a Deus. E as pessoas dizem assim, no final do culto teve louvor, teve palavra, teve talvez, se aquela pessoa tinha o dom da profecia, teve profecia, revelações. Se Deus tivesse de curar alguém ali, Deus pode curar, cura. Deus me curou. Depois eu vou falar sobre isso. E no final do culto, sabe o que as pessoas falam? Mas eu não gostei do culto. As pessoas saem murmurando da igreja e dizem assim, olha, eu não gostei do culto. As pessoas dizem assim, olha, eu não gostei do culto. Deus abençoe a irmã Juliana Pereira.
Deus abençoe Lucas Lima, Deus abençoe Manhara, Deus abençoe. As pessoas dizem, olha, eu não gostei do culto, mas deixa eu explicar uma coisa para você. Você não tem que gostar do culto. Não. Ah, mas como assim eu vou para o culto sem gostar? Não. Você não tem que gostar do culto, porque o culto não é oferecido a você. O culto é oferecido a Deus. Independente da pessoa que vai estar no altar, ou púlpito, eu não sei como que é chamado na sua igreja. Eu não sei como é chamado na sua igreja, púlpito, altar. Eu não sei. Independente da pessoa que vai estar ali oferecendo aquele culto, você que presta o culto. Se o teu coração estiver longe de Deus, se a sua mente que está ali louvando, você que está ali talvez pregando no altar, você que está ali talvez no banco ouvindo aquela mensagem, se o seu coração estiver longe de Deus, o culto não valeu de nada. Sabe por quê? Deus ele não recebeu o culto. Deus ele não recebeu aquele culto. É isso que eu estou tentando chamar a sua atenção. Se o seu coração estiver longe de Deus, Deus ele não recebe aquele culto. Porque o culto é oferecido àquele que vive e reina para sempre. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. O nosso coração tem que estar voltado para receber o melhor de Deus. E não o melhor de A ou B. Nós vemos pessoas que chegaram num estado, vamos dizer assim, não vou dizer estado espiritual não, mas eu vou dizer que a pessoa chegou numa certa posição que ela diz assim, olha, eu não vou pregar numa igreja pequena. Você convida a pessoa a pregar naquela igreja, ela não vai. A pessoa não consegue mais ir num culto de ação de graças. A pessoa ali, mais pobre, por exemplo, próximo à sua residência, uma pessoa menos favorecida na sociedade, chama ela para prestar um culto ali, ela diz, não vou. Aquela pessoa não está preparada, desculpe a expressão, essa pessoa não está preparada para poder ser chamada de obreira, de obreiro do Senhor. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Se não estiver pronto para poder pregar para 2, 3 pessoas, se eu não estiver pronto para pregar para 2 ou 3 pessoas no lugar, eu não estarei pronto para pregar para 2, 3 mil pessoas. Eu não estou falando isso para diminuir ninguém, com toda certeza, porque como eu disse no início da mensagem, depois que você tiver ouvido essa mensagem, você vai ver que desde o início da mensagem, nós damos glória somente a Deus. E como eu disse, não estou falando isso para diminuir ninguém, mas estou falando isso com experiência própria. Você chama um obreiro para pregar numa igreja, por exemplo, uma igreja pequena, sabe que a primeira coisa que ele pergunta assim, pastor, como é que está a igreja lá? Ele pergunta, pastor, como é que está a igreja lá? Aí você fica pensando assim, como está a igreja? O cidadão nem foi ainda pregar. Como está a igreja? Você fica a se perguntar, como está a igreja? Filho, você foi lá para pregar. Não importa quantas pessoas vão estar no culto, você foi convidado para pregar. Se Deus vai te revelar alguma coisa, se Deus vai curar pessoas ali, não importa. Repare que muitas pessoas às vezes gastam tanto dinheiro com evento, tanto dinheiro. Vamos fazer um congresso. Vamos fazer um congresso ali de jovens, por exemplo, congresso de mocidade, congresso de senhoras, congresso de varões. Aí você vê aquela festa bonita. Repare o seguinte, fazem festa para os próprios clientes, fazem festa, mas para os próprios jovens da mocidade. Nada contra, lógico, tem que se confraternizar, tem que ter comunhão um com o outro. Mas as festas que são feitas muitas das vezes para levantar o ego do homem, menos a glória de Deus.
Deus abençoe aí, irmã Juliana, paz do Senhor. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. A minha prima Juliana Firmino, Deus abençoe. Estamos em oração. As pessoas fazem festa para poder exaltar o ego do homem. Deus abençoe também, irmã, a minha prima Rosilane Firmino, Deus abençoe, estamos em oração. Os congressos que são feitos para exaltar o ego do homem, menos a glória de Deus. Irmãos, quando nós percebemos que o homem ele não é nada. Deus abençoe também pastor Marido aí do canal Tempos Rio, Deus abençoe. Estamos em oração. Quando o homem perceber, irmãos, que toda a glória é dada a Deus, que ele é somente um instrumento, quando ele perceber que ele é somente um instrumento, ele vai começar a se esvaziar. O salmista Davi chegou a dizer, olha, Salmo 122, versículo 1, a Bíblia vai dizer, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus abençoe também, irmã Thalita, paz do Senhor. O salmista chega e diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos que ter alegria em nosso coração. Não podemos estar na igreja, não por obrigação, não porque fomos convidados. Não podemos estar num culto porque fomos convidados somente, não. É isso que eu estou tentando te explicar. Temos que ir para um culto pela nossa necessidade. Ninguém vai ao culto para poder quebrar o galho de Deus. Nós não vamos para o culto, não, eu vou para o culto 1, 2 vezes na semana só e Deus está se agradando. Não. Como está a nossa vida no nosso lar, na nossa casa? Quem somos nós? Ser crente, irmãos, diante no altar, diante de uma igreja, eu digo com toda certeza, é muito fácil, porque as pessoas estão ali para ouvir a palavra. Ainda que o pregador, a pregadora fale um monte de baboseiras, ainda que ele fale um monte de besteiras, desculpe a expressão, a pessoa vai ouvir. A pessoa vai ouvir aquela palavra. É isso que estou te mostrar. A pessoa vai ouvir. Se ele tem base na Bíblia ou não, a pessoa vai ali para ouvir. Mas pergunta, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa em casa? Quem é essa pessoa no lar? Como aquele obreiro trata a esposa? Como aquele obreiro trata o seu filho? Como aquele obreiro trata seus filhos, suas filhas? Como que aquela obreira trata ali o seu esposo, as suas filhas, seus filhos em casa? A nossa família é que realmente pode dizer quem nós somos. Quem somos nós diante da sociedade. O homem precisa entender, irmãos, toda a glória tem que ser dada a Deus. O próprio Jesus, você viu em Filipenses capítulo 2, que ele se esvazia, ele nega a si mesmo. A Bíblia, claro, diz, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus, repare, irmãos, se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que esta mensagem ela possa entrar em seu coração. Você que louva, você que ora, você que prega, você que faz visitas, enfim, você que tem uma ocupação na obra de Deus. Entenda, tudo é para a glória de Deus. Lugar mais alto que nós podemos alcançar, o que podemos chegar, é aos pés do Senhor. Lembra, o lugar mais alto que você pode alcançar é aos pés do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família nesta noite. Mas eu gostaria que você neste momento fechasse os seus olhos. Eu quero encerrar essa chamada com uma oração. E sim, com uma oração. Eu vou estar orando por você nesta noite. Você que talvez pense em desistir da sua família.
Não desista. A sua família pertence a Deus. A sua família é propriedade exclusiva do Senhor. A sua família é propriedade exclusiva de Deus e ninguém toca. Paulo afirma a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da tua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Que esta palavra, irmãos, possa entrar no seu coração. Oremos nesta noite, em nome de Jesus. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai que está no céu, nessa noite, ó Deus, maravilhosa de oração, nós oramos, ó Deus, para esta pessoa que nos ouve em nome de Jesus Cristo. Oramos nessa noite porque temos a certeza que esta pessoa, ela sairá, ó Deus, aleluia, ela sairá nesta noite, em nome de Jesus, após essa oração, que ela também está dobrando os joelhos ali, orando ao Senhor. Ela sairá uma pessoa diferente após ela encerrar essa chamada. Ainda que estejamos tão distantes, aos que estão perto, aos que estão longe, nós oramos pedindo ao Senhor: venha, ó Deus, de encontro a esta pessoa. Visita, ó Deus, toda a minha família. Visita, ó Deus, toda a minha casa. Visita, Senhor, todas as pessoas que estão à minha volta. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos pedindo ao Senhor: faça, ó Deus, o milagre sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha esposa que se encontra aqui em casa, do meu filho, a minha mãe, o meu pai, meus primos, primas, tios, tias, cunhados, cunhadas, todas as pessoas que estão perto, os que estão perto, os que estão longe. Que o Senhor possa, Deus, abençoar a cada pessoa nesta noite. E assim nós agradecemos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.